Na superfície, era o Paraíso, um iate de luxo navegando pelas águas azul claras das Bahamas. Mas em 3 de julho de 2025, esse sonho foi destruído. No fundo da casa de máquinas, Paige Bell, de 20 anos, foi encontrada morta, sua vida interrompida e seu corpo abandonado nas sombras abaixo do convés. Foi um acidente trágico ou algo mais sinistro? Enquanto os investigadores se aproximavam de um suspeito, surgiam dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquela noite e quais segredos essa embarcação poderia estar escondendo. Este é o caso arrepiante de Paige Bell e a escuridão sob o paraíso. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Se você é novo, sou Ty Notts e publico documentários de crimes reais semanalmente. Então, se você gosta de crimes reais clássicos, sem essas coisas modernas, aperte o botão de inscrever-se. É totalmente grátis e só mantém você atualizado com todos os meus vídeos mais recentes. Em 3 de julho de 2025, a Força Policial Real das Bahamas embarcou no Super Yacht Far From It, atracado em Harbor Island. A tripulação chamou a polícia quando uma camareira não apareceu para o turno e não havia para onde ela pudesse ter ido. Era um iate, não é como se ela só tivesse saído. Colegas de trabalho esperaram ela para iniciar o serviço. Mas depois de horas e horas, a camareira, que normalmente era pontual, não foi encontrada em lugar nenhum. A polícia das Bahamas inspecionou todo o iate. Eles vasculharam os quartos e o convés, mas ainda não encontraram sinal da mulher desaparecida. Onde ela poderia estar? Era exatamente isso que todos estavam pensando. Será que aconteceu um acidente? Será que ela caiu no mar? Será que ela estava bêbada na noite passada e caiu na água? Todo tipo de pensamento passava pela cabeça de todos. Enquanto isso, a polícia entrou na casa de máquinas. Era o único lugar no iate de 43 metros de comprimento que eles ainda não tinham verificado. Mas eles também não esperavam encontrar a jovem lá. Mas quando abriram a porta e entraram, a busca pela comissária desaparecida terminou ali mesmo. Ela estava na casa de máquinas, mas não conseguia explicar por que estava ali enquanto todos estavam lá fora, perdendo a cabeça. Isso porque ela estava no chão, sem vida, com ferimentos graves no corpo, inclusive nos braços e pescoço. A falta de roupas em seu corpo sugeria algo perverso e carnal. A comissária de bordo de 20 anos foi encontrada morta em um iate de luxo, como se um filme de terror tivesse ganhado vida. Mas isso não era tudo. Enquanto a polícia tentava entender a cena diante de seus olhos, quase não notaram a segunda pessoa na casa de máquinas. Sim, você ouviu certo. A mulher não estava sozinha na casa de máquinas quando a polícia chegou. Havia outra pessoa com ela. Era um homem de meia idade e ele foi encontrado a poucos metros da mulher, também com ferimentos nos braços. O homem parecia imóvel e, à primeira vista, a polícia pensou tratar-se de um duplo homicídio. Isso mudou quando eles se aproximaram e tentaram sacudir o homem para ver se estava vivo. O homem abriu os olhos e a polícia recuou. O homem estava vivo, mas ele precisava de atendimento médico se a polícia quisesse respostas. As coisas não pareciam boas. A polícia correu para levar esse homem à clínica mais próxima, pois acreditavam que esse homem poderia ter testemunhado o assassinato brutal na sala das máquinas. Ou pior, ele mesmo poderia ter feito isso com a mulher. Mas por quê? A polícia tinha muito trabalho pela frente, então decidiram primeiro identificar essa mulher sem vida. Ao perguntar à tripulação e colegas, os policiais descobriram quem era a mulher. E esse era o corpo sem vida de Paige Bell, de 20 anos, e ela estava prestes a se reunir com a família e comemorar seu 21º aniversário. Mas agora ela se foi, e a polícia das Bahamas, assim como todos a bordo, estavam apavorados. Pensando no que aconteceu quando Paige perdeu a vida em um iate de luxo. Paige Bell nasceu em 14 de julho de 2004 em Joanesburgo, África do Sul. Ela era uma garota comum dos anos 2000, nascida no auge da internet. Ela adorava gravar vídeos e postar nas redes sociais, sendo vista como doce, energética e sorridente. Ela tinha uma risada contagiante e era amigável com praticamente todo mundo. Eu odeio dizer isso, mas ela era um alvo perfeito para acabar do lado errado de uma investigação de assassinato. Parece que os bons se vão cedo demais. Paige e sua irmã Chelsea eram muito próximas. A família se mudou para Durban quando Paige era jovem e desde então ela ama o oceano. Ela gostava de ver estrelas e andar na praia. E ela era uma fã incondicional de bolo Red Velvet, tanto que queria esse bolo específico para o seu aniversário, todos os anos.
Paige era adorada por todos ao seu redor, e aqueles que a conheciam lembravam dela como uma jovem de compaixão sem limites. Ela também tinha um namorado na época do caso. Antes de ser comissária de bordo no Far From It, Paige trabalhou no iate Sweet Emotion até dezembro de 2024. Veja, Paige sempre quis trabalhar no mar, e conseguir um emprego como anfitriã em um iate de luxo foi a realização de um sonho para ela. Ela explorou novos lugares, conheceu pessoas e passou boa parte do tempo em seu lugar favorito, o oceano. Paige era chamada de Garota de Ouro por sua equipe e era considerada família no antigo emprego. Paige era muito profissional e fazia seu trabalho perfeitamente. Ela tinha sonhos de chegar ao nível gerencial nessa área, e era seguro dizer que ela estava levando uma boa vida. Antes de sua morte, em algum momento de janeiro de 2025, Paige começou a trabalhar no Super Yacht de Richmond, Far From It, um grande iate de luxo com cerca de 43 metros. Acomoda 12 hóspedes em 6 cabines de luxo e conta com 8 tripulantes a bordo durante as viagens. É praticamente um iate de famosos, e as pessoas que quisessem dar uma escapada nas Bahamas teriam que pagar cerca de 140 mil a 165 mil dólares por semana. Isso sim é uma baita viagem. Mas apesar de gastar todo esse dinheiro e estar no meio do oceano sem nenhuma ameaça à vista, a escuridão sempre encontra um jeito. Os detalhes desse caso são muito vagos, então tudo o que realmente sabemos sobre o que aconteceu com Paige vem de um relatório policial preliminar. A polícia subiu no iate atracado na Ilha Harbor por volta da 1h do dia 3 de julho. Após o desaparecimento de Paige, ela não foi ao trabalho, o que era muito incomum. A equipe também tentou ligar várias vezes para Paige, mas ela não atendeu. Agora era um barco grande, mas não enorme. Não era uma mansão nem um navio de cruzeiro, então não conseguir falar com Paige estava começando a deixar todo mundo preocupado. Além disso, Paige normalmente era pontual, então será que ela estava apenas na cabine dela com um resfriado ou algo assim? A equipe estava pensando em todos os cenários possíveis quando não obteve resposta de Paige e muito tempo já havia se passado. A polícia das Bahamas foi acionada e iniciou buscas em todos os lugares. A busca os levou à casa de máquinas no convés inferior, um lugar incomum para um tripulante. Como disse, a polícia precisou checar tudo por precaução. E foi aí que eles se depararam com a cena literal do crime. Paige foi encontrada sem vida e inconsciente no chão da casa de máquinas, com ferimentos graves. Para surpresa geral, o outro homem foi achado a poucos metros de Paige. Ele também estava ferido e a polícia descobriu que fazia parte da tripulação. Ele era um engenheiro de 39 anos, Brígido Munhoz. Ele era do México e estava a bordo do Far From It com Paige e todos os outros. Todos ficaram confusos e com medo. No início pensaram que alguém atacara Paige e Brígido, mas a polícia logo descartou isso ao avaliar os ferimentos de Brígido. E por que, você pergunta? Foi concluído que os ferimentos nas mãos de Brígido provavelmente foram auto-infligidos, o que era estranho. Essa revelação foi um choque para todos. Aqui, presumiam que o assassino ainda estava a bordo, mas agora as coisas tomavam um rumo inesperado. Foi Brugito quem atacou Paige sem piedade, a levou à morte e depois tentou tirar a própria vida? As coisas raramente são tão simples quanto parecem, mas foi assim que a polícia viu. Então, sem perder tempo, eles levaram Brugito para uma clínica local e o trataram, porque ele era literalmente a única pessoa que podia contar o que aconteceu. Enquanto isso, o corpo de Paige também foi examinado por um médico local que foi chamado a bordo, e foi ele quem declarou o óbito dela ao chegar. Mesmo que não saibamos a extensão total dos ferimentos dela, o que podemos concluir é que Paige passou por uma experiência dolorosa e horrível. Como ela estava parcialmente despida, suspeita-se de algo perverso, mas ainda não há confirmação oficial. O que está confirmado e parte o coração é que ela foi atacada de forma muito violenta. Ninguém precisava de confirmação para saber que esse foi um ataque cheio de fúria. Alguém sentia ódio profundo e talvez ressentimento, sendo movido por essas emoções voláteis. Enquanto atacavam Paige e, infelizmente, tiraram sua vida, é devastador pensar que Paige estava trabalhando naquele momento. Ela estava fazendo seu trabalho, veja bem, trabalhando no emprego dos sonhos, e provavelmente só estava cuidando da própria vida. E então isso aconteceu com ela. É muito difícil entender esse fato. Outro detalhe observado após o exame, apenas olhando o corpo da Paige, foi a presença de ferimentos defensivos.
Paige lutou intensamente para se defender do agressor e não desistiu facilmente. Ela estava lutando para se salvar, mas infelizmente não conseguiu. E no final, ela perdeu a vida da maneira mais horrível e trágica. Mas e quanto à arma? Bem, ela foi encontrada bem rápido e estava em posse de ninguém menos que Brujito. Ao encontrá-lo perto do corpo de Paige, a polícia logo viu uma arma afiada com manchas vermelhas. E não demorou muito para a polícia perceber que Brujito estava segurando a arma do crime. Mas novamente, mesmo com Brujito sob custódia na clínica, a única coisa que as pessoas queriam saber era o porquê. Por que atacaram Paige assim? Brujito foi o responsável? Bem, a essa altura, polícia e todos já estavam cansados de esperar. Eles queriam respostas, e queriam imediatamente, e felizmente Brujito estava prestes a fornecê-las de uma forma ou de outra. De volta a Durban, a família de Paige literalmente não fazia ideia do que tinha acontecido com a filha. Eles planejavam uma festa surpresa de aniversário para ela. Paige voltaria à África do Sul para seu aniversário de 21 anos em 14 de julho e só restava uma semana no iate. E então, ela estava ansiosa para se reunir com a família. O mundo da família de Paige desabou quando eles receberam a notícia do falecimento da filha. Eles ficaram devastados. Inicialmente, eles nem acreditaram no que ouviam. Paige estava viva e ativa nas redes sociais e em contato com a família há poucos dias. Ela estava muito animada para esse novo capítulo da vida. Mas agora, em vez de uma festa de aniversário, a família dela estava planejando um funeral. Eles falaram com vários veículos de notícias, dizendo que iriam para as Bahamas na esperança de trazer o corpo de Paige de volta e dar a ela uma despedida adequada. Isso é devastador. Chelsea, irmã de Paige, declarou que querem justiça para Paige e desejam que o responsável pela morte dela apodreça na prisão e pague pelo que fez. Nem imagino o choque da família dela. Já é difícil perder alguém amado. Mas é ainda pior quando são assassinados sem aviso, tendo seus futuros tirados deles e de seus familiares. Mas você consegue imaginar o choque, o terror e a dor indescritível que devem vir junto ao receber essa notícia? Enquanto você está planejando a festa surpresa de aniversário dessa pessoa? Não consigo imaginar. A dinâmica familiar da Paige mudou de repente e, em um dia, tudo ficou diferente. Sombrio, deprimente e vazio. A comunidade se uniu para apoiar a família, que contou com um grande suporte ao redor. A família Bell ficou muito agradecida pelo apoio, mas eles queriam que as autoridades fizessem justiça pela filha deles e pela forma como ela perdeu a vida. Agora, esse caso todo é tão direto quanto estranho. Paige foi achada na casa de máquinas, o último lugar onde uma comissária de bordo quer estar. É barulhento, cheio de máquinas, e não é um lugar onde Paige iria. Então a polícia teorizou que ela foi atraída para a sala por ninguém menos que Brujito, que era o engenheiro mecânico, e o trabalho dele girava principalmente em torno dos motores. Também não sabemos se foi feita autópsia em Paige, pois ela tinha vários ferimentos defensivos. Então, a presença do DNA do agressor poderia levar a uma resposta, mesmo que pareça claro que Brujito é quem provavelmente a atacou. Se a autópsia foi feita e a polícia possui os resultados de DNA, eles não foram divulgados ao público. Acredito que por o caso estar nas mãos das autoridades muçulmanas, eles mantêm tudo em segredo por causa do turismo. Infelizmente, em casos como este, o dinheiro fala mais alto do que o assassinato. A falta de cooperação dos demais a bordo também preocupa. Mesmo que não saibamos todos os detalhes, foi sugerido que as pessoas a bordo do iate não forneceram nenhuma informação útil. Eu sei que já disse isso antes, mas esse barco não era enorme. Alguém viu alguma coisa. É quase certo que o ataque a Paige foi violento e está claro que houve uma luta, então ela provavelmente teria gritado por socorro. Mas é perturbador que ninguém tenha ouvido nada, nem mesmo o capitão ouviu algo fora do comum. Talvez o barulho da casa de máquinas tenha abafado os gritos da Paige, mas ainda assim, alguém deveria ter ouvido algo. Eles estavam exatamente acima do local do ataque horrível, então tem isso. Mas também os ferimentos no Brujito pareceram muito suspeitos para a polícia. A polícia acredita totalmente que Brujito foi quem atacou Paige, mas por que ele fez algo assim depois do ocorrido? Ele tinha medo de ser descoberto? Sentiu culpa após matar Paige sem piedade? Talvez quisesse encerrar tudo. Tudo isso são apenas suposições, mas felizmente essas teorias logo seriam esclarecidas, pois a verdade estava prestes a ser revelada.
E isso porque, felizmente, alguém finalmente criou coragem para se apresentar e revelou exatamente o que viu nos momentos que antecederam a morte da Paige. Então, quem é esse cara Brujito? Além de ser mexicano e engenheiro mecânico de 39 anos, Brujito também era casado e tinha filhos. Ele começou a trabalhar no Far From It quase ao mesmo tempo que Paige, e já se conheciam. Eu não diria que eles eram amigos de verdade, eles eram mais colegas de trabalho mesmo. Em um iate com apenas 8 tripulantes, você acaba conhecendo todos. Paige e Brujito eram apenas colegas de trabalho no iate, focados em suas funções. Paige atendia os hóspedes e Brujito ficava na casa de máquinas. Responsável pela parte mecânica do barco, Amy Ira, corretora e dona de empresa de gestão de iates, atua no setor de iates de luxo desde 1991. Ela afirmou que nunca houve assassinato assim em nenhum dos barcos deles. O assassinato brutal de Paige surpreendeu todos nesse ramo. Amy não conhecia Paige pessoalmente, mas conhecia seu chefe, o capitão, que a levou ao sul da Flórida para trabalhar no Far From It. Amy contou que o antigo capitão de Paige era um pervertido e tentou se aproximar dela de forma inapropriada várias vezes. Novamente, não sabemos todos os detalhes, mas você realmente precisa saber deles? Estou certo de que esse comportamento não surge do nada. Pervertidos estão em todo lugar. E no mar, sem ter para onde fugir, imagino que as ações deles pioram ainda mais. Porque todos eles sabem muito bem que não há ninguém para te salvar. Eles podem fazer o que quiserem. Na maioria das vezes, saem impunes porque geralmente estão a horas ou dias da costa. Mesmo com a administração do navio tendo política rígida e ordens claras contra assédio, não era tolerado. Amy revelou que Paige já havia reclamado sobre Brujito agindo de forma inadequada com ela, mas o que a administração fez? Eles deixaram Brujito só com um aviso, de novo. Não sabemos qual era a reclamação nem quando ocorreu o incidente. Mas o fato de que a jovem Paige foi assediada de alguma forma por esse cara estranho de meia idade e ele saiu apenas com um aviso é simplesmente bizarro e meio sem sentido. Nem sei por que Brujito pôde trabalhar ou ficar perto de Paige no oceano. Se isso já tivesse ocorrido antes, prova que a administração realmente não se importava. Isso fez muitos acreditarem que o ataque a Paige foi premeditado e que Brujito pode ter se ofendido por ter sido denunciado por ela. Então, ele provavelmente jurou se vingar dela uma última vez. Agora, isso é apenas uma suposição, já que nenhum motivo oficial foi divulgado pela polícia ou pelo próprio Brujito. Mas não é tão absurdo pensar que Brujito desenvolveu algum tipo de obsessão por Paige. E quando ela tentou rejeitá-lo, em vez de recuar e aceitar a rejeição como uma pessoa normal, ele passou a assediar Paige e, por fim, a persegui-la, por ter se tornado difícil. É muito plausível que Paige, sendo naturalmente amigável e sociável, também tenha feito amizade com Brujito, porque ela estava começando a trabalhar em um novo iate e havia 8 pessoas lá. Então talvez ela só quisesse começar as coisas com o pé direito. Isso é bem compreensível. Mas Brujito interpretou a gentileza de Paige como retribuição e ficou obcecado por ela. É uma história tão antiga quanto o tempo, mas de novo é só conjectura. É amplamente assumido, porém, que Brujito queria mais do que uma simples amizade profissional com Paige, mesmo estando claramente casado e com filhos e ela tendo um namorado. E quando Paige rejeitou suas investidas e fez uma reclamação contra ele porque ele claramente a deixava desconfortável. Foi aí que Brujito perdeu o controle e quis se vingar de Paige por tê-lo rejeitado. Sinceramente, eu não sei como a mente desse homem funciona. De qualquer forma, a polícia prendeu Brujito por matar Paige logo após ele sair do hospital. E, pelo que sabemos, ele ainda não falou nada. Ele não explicou à polícia por que matou Paige, como a levou à sala das máquinas ou o local exato do crime. Nada. A polícia está investigando um possível motivo, e é possível que Brujito seja julgado em um tribunal das Bahamas. Ele não foi obrigado a apresentar uma defesa, mas teve a fiança negada, enquanto a investigação está em andamento. A próxima audiência de Brujito está prevista para 20 de novembro de 2025. Até lá, não sabemos o que acontecerá. Brujito está preso em Nassau e a polícia ainda está investigando ativamente o caso, mas os detalhes ainda não foram divulgados ao público. Acho que devemos esperar até 20 de novembro, que está há poucos meses, para ver o que acontece. Acho que todos podemos facilmente entender o que aconteceu aqui. Se a polícia tiver provas como DNA, motivo ou imagens de câmeras de segurança. Regito não tem mais saída após falhar em sua tentativa de suicídio.
A família de Paige sempre esteve e estará nas audiências, pois querem ver o assassino de sua filha pagar por seus atos. Eu só espero sinceramente que a justiça prevaleça e que a família enlutada consiga o encerramento que precisa para seguir em frente com suas vidas após essa perda devastadora. Levar o corpo de Paige de volta para Durban é a prioridade dos pais dela. Logo após saberem do assassinato da filha, os pais de Paige voaram para as Bahamas para passar por esse processo doloroso e ver o assassino ser punido no tribunal. Mas esse é, indiscutivelmente, um processo caro. Ex-colegas de Paige do iate Motorsuite Emotion e amigos criaram uma vaquinha online para sua família, para ajudar e apoiar nessas despesas, o que é muito comovente. O objetivo principal deles era alcançar apenas dólares americanos, 16 mil, mas o fundo ultrapassou 60 mil dólares americanos quando terminou. Essa página do GoFundMe foi criada pouco antes do aniversário da Paige. Colegas e amigos, que eram como família para ela, pediram que todos homenageassem Paige comendo bolo Red Velvet em seu aniversário, 14 de julho, e compartilhassem uma foto em lembrança. É uma maneira comovente de lembrar uma jovem vibrante, compassiva e ambiciosa como Paige. Esse caso é sinceramente tão confuso e devastador. É assustador pensar que uma mulher não pode nem dizer não para alguém. Além disso, esse caso aconteceu há alguns meses, não foi há anos. Mas ainda assim, parece que estamos presos aos tempos antigos, quando as mulheres nem podiam se defender e se proteger de monstros como Brigitte, cuja obsessão, como dizem, atingiu novos patamares e destruiu completamente a felicidade de uma família. Espero que o caso da Paige seja resolvido logo e o veredito favoreça seus entes queridos. Embora esse caso seja tecnicamente não resolvido, não é preciso ser um gênio para entender o que aconteceu aqui. Crimes como esse não têm lugar na sociedade moderna. Todos, independentemente do gênero, deveriam poder recusar alguém sem temer por sua vida. Todos nós gostamos de pensar que esse tipo de comportamento é isolado em casos como esse, mas na verdade não é. Tudo o que qualquer um de nós quer é ser tratado como se fôssemos iguais. Apesar dos avanços do mundo moderno, ainda temos muito a percorrer. Claramente, ninguém quer ser vítima por causa do seu gênero, por causa da sua aparência ou por quem escolhe ser. Todos nós só queremos ser tratados como pessoas. Mas, em muitos casos, acho que isso é pedir demais. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se você é novo e gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. É grátis e só te avisa quando posto novos vídeos. Se você ama o canal e quer ajudar a nos apoiar, considere clicar no botão Seja Membro abaixo do vídeo e se tornar um membro do canal. Assim você vê vídeos novos dias ou semanas antes do público. É uma ótima forma de apoiar financeiramente o canal, e agradeço a todos que fizeram isso. E por falar nisso, eu queria agradecer alguns novos membros do canal desta semana, incluindo Jessica Darling, Kevin Hilford, TK Alexis Seidel, Quinqualho e Karen Moore. Não esqueça, garanta sua camiseta True Crime Stories no link abaixo. Vídeo mais recente, nossa camiseta nunca é um manequim. Mas dito isso, meu nome é Ty Knotts. Agradeço novamente por assistirem e nos vemos no próximo vídeo.